do Antônio Marcos, o nosso vereador aqui desta casa. O nome dele é Walter Nidealco. Temos também ontem uma outra perda, né, que é a Genima, né, filha do seu Edílio. Enfim, vamos fazer um minuto de silêncio para todas as famílias, né, com essas perdas que estamos tendo aí. Infelizmente, né, momento que a gente está passando aí. Tá ok, pessoal? Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Lideal. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Israel Campos Barbosa. Presente. Sérgio Ventura, presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Peço ao secretário, convido o nobre vereador Antônio Marcos Nidealco para fazer a leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras vereadores, quero fazer a leitura de um trecho bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São palavras do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Declaro aberto a ordem do dia com leitura das matérias nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, e artigo 163, inciso 3º, do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 28 de abril de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 14 de 2021, de 28 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Egrégia Câmara, o presente projeto de lei que visa a criação de CONJUGE, Conselho Municipal de Juventude de Salto de Pirapora, pelo Fundo Municipal da Juventude. O presente projeto tem a finalidade a promoção de políticas públicas para o município, tendo o Conselho caráter consultivo e participativo de apoio ao desenvolvimento de ações voltadas à juventude. O Conselho irá elaborar e desenvolver, junto com a Secretaria Municipal de Educação, os projetos destinados à promoção das atividades a eles relacionadas, bem como
fiscalizar o seu andamento, contribuindo com a elaboração das políticas municipais, exercendo o controle social no município, visando buscar as melhores soluções para os problemas sociais enfrentados pela comunidade, objetivando a construção da cidadania e da educação dos jovens. A instituição do Conselho Municipal da Juventude, CONJUVE, está baseada na necessidade de estruturação e consolidação de mais uma instância participativa e interlocutora da sociedade com o poder público, cuja finalidade é a cooperação no planejamento, formulação e acompanhamento das políticas públicas destinadas à juventude no município de Salto de Pirapora. Além disso, estaremos adequando os procedimentos municipais às normas federais de acesso aos recursos no âmbito da União para a execução de programas dirigidos à juventude. Certa de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Lei, submeto à apreciação de Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 28 de abril de 2021, Matheus Mauro de Campos, prefeito municipal. Projeto de Lei número 14 de 2021, de 28 de abril de 2021, dispõe sobre a criação do CONJUVE, Conselho Municipal da Juventude de Salto de Pirapora, e institui o Fundo Municipal da Juventude de Salto de Pirapora. Matheus Mauro de Campos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Juventude, CONJUVE, vinculado à Secretaria da Educação, órgão de representação da população jovem de caráter autônomo, permanente, consultivo e fiscalizador da política municipal de atendimento aos direitos da juventude. Parágrafo 1º. A Secretaria da Educação prestará apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal da Juventude deve atender ao Estatuto da Juventude, Lei nº 2.582, de 5 de agosto de 2013, e interpretar de forma complementar o disposto para os adolescentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 3 de julho de 1990. Artigo 2º. O Conselho Municipal da Juventude tem como objetivo a promoção da cidadania dos jovens salto-piraporenses. Artigo 3º. O Conselho Municipal da Juventude, respeitadas as competências de iniciativa, além de outras atribuições que o Poder Executivo poderá lhe outorgar, compete. Primeiro, opinar frente aos projetos já delineados pelas secretarias municipais e entidades que atuam junto a este segmento, quando solicitados. Segundo, apoiar na elaboração e execução dos mesmos. Terceiro, possibilitar uma avaliação aguçada das necessidades emergentes que merecem atender por parte das autoridades do encaminhamento de suas ações. Quarto, possibilitar aos seus membros que atuem como agentes multiplicadores em seus grupos escolares, sociais e familiares das ações do CONJUVE, favorecendo assim o intercâmbio saudável entre os jovens com outros jovens, mobilizando o interesse em participarem do Conselho. Quinto, desenvolver projetos que promovam a participação da juventude em todos os setores das atividades sociais. Sexto, incentivar, participar e apoiar realizações que promovam os jovens, estabelecendo intercâmbio com organizações afins, nacionais e internacionalmente. Sétimo, assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento à juventude. Oitavo, emitir pareceres à Câmara Municipal quando solicitados sobre questões relativas à juventude. Nono, denunciar aos órgãos competentes mediante representação os crimes, as contravenções e as informações que violarem interesses coletivos e ou individuais da juventude. Décimo, incentivar a participação de representações de gêneros de constituição do Conselho. Artigo 4º. O CONJUVE será constituído por 18 conselheiros, sendo 9 titulares e 9 suplentes, e sua constituição obedecerá aos seguintes critérios. Primeiro, 1/3 dos membros será constituído por representantes das seguintes secretarias municipais: Secretaria da Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Saúde e Secretaria de Promoção Social. Segundo, 1/3 dos membros será constituído por representantes de entidades e movimentos sociais que atuam com a juventude em Salto de Pirapora, legitimamente constituídos e de interesse público comprovado. Terceiro, 1/3 dos membros será constituído por jovens residentes em Salto de Pirapora com idade de 18 a 29 anos, definidos por Assembleia.
Quarto, os cargos de presidente, vice-presidente e secretários executivos serão definidos conforme decreto. Quinto, o mandato dos membros conselheiros será de 2 anos, com direito a uma recondução. Parágrafo único. É recomendável que os representantes indicados no inciso 1º e 2º sejam preferencialmente da faixa etária entre 18 a 29 anos. Artigo 5º. Os jovens que não sejam membros desse conselho, interessados em participar das reuniões de conjuve, serão incluídos na comissão de apoio, com direito à voz e a não a voto. Parágrafo único. Para que o menor de 18 anos inscreva-se como participante das reuniões, deverá, no ato da inscrição, apresentar autorização de lavra do responsável. Artigo 6º. O serviço da função de conselheiro não será remunerado, sendo considerado de relevante interesse público. Artigo 7º. Todas as sessões do Conjuve serão públicas e procedidas de divulgação. Artigo 8º. O Executivo poderá celebrar contratos, convênios, termos de cooperação e ou parceria com entidades particulares e ou públicas, com o intuito de promover os objetivos, metas e finalidades previstas na presente lei. Artigo 9º. Fica instituído no Fundo Municipal da Juventude, instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações no âmbito do município de Salto de Pirapora. Artigo 10º. O Fundo Municipal da Juventude será gerenciado pela Secretaria de Educação, sendo competência destes a deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltados aos jovens. Parágrafo único. A aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Juventude haverá estrita observância às exigências licitatórias quando exigíveis, fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Artigo 11º. O orçamento do Fundo Municipal da Juventude integrará o orçamento do governo municipal, em obediência ao princípio da unidade. Artigo 12º. O orçamento do fundo será elaborado com os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente. Artigo 13º. O Fundo Municipal da Juventude terá prestação de contas próprias, que obedecerá às normas contábeis do município. Artigo 14º. Nenhuma despesa será realizada com a necessária autorização orçamentária. Parágrafo 1º. Em caso de insuficiência orçamentária, poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e ou abertos por decreto do Executivo. Parágrafo 2º. A abertura dos créditos adicionais, suplementares e especiais dependerá da existência e da disponibilidade dos recursos, que se destinarão a atender a execução dos programas vinculados ao objetivo do fundo. Artigo 15º. São atribuições de gestor do Fundo Municipal da Juventude. Primeiro, gerir o Fundo Municipal da Juventude, estabelecer, ouvido o Conselho Municipal da Juventude, as políticas de aplicação de seus recursos. Segundo, acompanhar, avaliar e decidir sobre as realizações das ações previstas no plano plurianual. Terceiro, submeter ao Conselho Municipal da Juventude o plano de aplicação do fundo, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o orçamento anual. Quarto, firmar conselhos e contratos, juntamente com o prefeito municipal, referente aos recursos financeiros que são movimentos através do fundo. Quinto, coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados às ações e serviços realizados em recursos do Fundo Municipal da Juventude. Ações e serviços realizados em recursos do Fundo Municipal da Juventude. Artigo 16º. As despesas de funcionamento do Conselho Municipal de Juventude correrão por conta do fundo instituído nesta lei. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matheus Mano de Campos, Prefeito Municipal. Parecer número 24 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 14 de 2021. Parecer número 19 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 14 de 2021. Parecer número 8 de 2021 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 14 de 2021. Presidente, perdão, o secretário,
Está um pouquinho baixo a sua voz, se você puder depois aumentar um pouquinho o tom. Tá bom, obrigado, viu? O projeto de lei de número 14 de 2021 está em discussão. Senhor presidente. A palavra ao excelentíssimo vereador Antônio Marcos Nidial. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras. Um projeto de lei interessante para nós no município, ainda mais que quando instituiu o Conselho Nacional da Juventude, nós, em 2002, 2001, nós éramos vereadores da Câmara Municipal aqui da cidade e acompanhamos bastante esse projeto de experiência no Estado, experiência municipal, né? E interessante hoje esse projeto sair do papel. É louvável que o executivo nosso seja sensível à causa da juventude, mas eu só fazer um breve comentário do artigo 4º aqui, que ele é constituído por 18 conselheiros, sendo 9 titulares e 9 suplentes. Parágrafo 1º, ele diz aí as secretarias que fazem parte vai fazer parte desse governo. Dá licença, Antônio Marcos. O Clodoal está com o microfone ligado, está atrapalhando, a sua voz está cortando. Obrigado. Opa. Esses membros que vai fazer parte desse conselho, distribuído entre secretarias, aí eu acho super interessante. Quero fazer só uma observação, que a Câmara Municipal ela aprova esse projeto de lei, mas ela não faz parte desse conselho. Interessante, né? Deveria ele ter aí um representante da Câmara Municipal, já que nós temos aí tantos vereadores quanto os funcionários. Outra coisa também, no parágrafo único aqui do artigo 4º, é recomendado que os representantes indicados nos incisos, preferencialmente da faixa etária entre 18 e 29 anos. Nós sabemos que nós vamos já iniciar ele manco, né? Um projeto assim, porque dentro dessas secretarias aqui, se nós fazemos um levantamento de idade, nós não vamos ter pessoas nessa idade. Então, é cuidadoso que o projeto ele não venha a ser vicioso, de manter sempre na mão dos mesmos, né? De pessoas, às vezes, que querem fazer política em cima de um projeto tão bonito, tão interessante que é esse projeto para a nossa juventude, né? Então, é só observação, né? Por isso que, às vezes, é interessante quando o projeto de lei que venha para a Câmara, que venha com caráter de urgência, a gente poder trabalhar em cima dele, apresentar uma emenda modificativa, apresentar algum tipo de emenda, para a gente suprimir, né, alguns artigos ou alguns parágrafos, para que isso venha funcionar legal, né? Então, seria essa observância. E no artigo 14 também, nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária, ponto. A não ser que elas for autorizadas por lei ou aberto por decreto do Executivo. Então, a gente sabe que toda despesa ela tem que ser autorizada pela Câmara Municipal. Então, ela tem que ser autorizada por lei e ponto. Não tem que ser aberto por decreto. Decreto não se gera despesa. Então, seria só essas observações que eu acho que está nesse vício desse projeto, né? Mas é um projeto louvável. Eu acompanhei lá praticamente quase há 20 anos atrás toda essa ação desse projeto da juventude. Fizemos conferências aqui no município, participamos de conferência no estado, teve conferência nacional, né? E hoje ele sai do papel, então é louvável. Eu só faço essas observações aí, que é para a gente estar atento, o senhor presidente, ao nosso jurídico na casa, aos projetos que vierem assim para sessão extraordinária, que a gente possa ter um pouco mais de cuidado, né? Para que ele não venha já nascer vicioso, né? E o objetivo nosso não é
continuar com vício político, é renovar. E se nós estamos fazendo um projeto para a juventude, esse projeto ele tem que estar bem mais discutido, bem mais aplausível para a gente aprovar, tá ok? Seria só essas minhas colocações referente a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 014 de 2021 continua em discussão. O projeto de lei de número 014 de 2021 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 8 de 2021, de 27 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara o presente projeto de lei complementar, que visa a alteração dos dispositivos da Lei Complementar número 19 de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre a previdência dos servidores públicos do município de Salto de Pirapora e da Lei Complementar número 20 de 10 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Municipais. Referida solicitação se faz necessária devido à entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, imputando a cada ente da federação, municípios incluídos, a incumbência de regulamentar internamente essas matérias a partir de seu conteúdo, momente a respeito da alíquota de contribuição para a Previdência Municipal por parte dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O Poder Executivo está promovendo a adequação da alíquota de forma paulatina, mantendo a alíquota de 11% para grande parte dos servidores, ajustando a alíquota uniforme de 14% exigida para atender ao equilíbrio atual do regime próprio, tão somente a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Pela propositura, corrige-se ainda a legislação municipal quanto às parcelas que integram a contribuição previdenciária ao RPPS, bem como aquelas que não podem ser incluídas na base do cálculo, considerando especialmente a vedação de incorporações de vantagens temporárias, prevista a partir da vigência da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Também ajusta-se, a partir de 1º de janeiro de 2022, os limites da taxa de administração do RPPS, atendendo-se à determinação contida na portaria SEPRT-ME número 19.451, de 18 de agosto de 2020. Projeto de lei complementar número 8 de 2021, de 27 de abril de 2021. Altera dispositivos da lei complementar número 19 de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre a providência dos servidores públicos do município de Salto de Pirapora, e da lei complementar número 20 de 10 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Municipais. Matheus Marum de Campos, prefeito de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Complementar número 19 de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre a previdência dos servidores públicos do município de Salto de Pirapora e da outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 25. Para fins de apuração da base de contribuição de que trata o artigo 24 desta lei, serão observados os seguintes critérios. Primeiro, para o segurado ativo, a base de contribuição será constituída do vencimento do cargo acrescido das seguintes vantagens pecuniárias. A. Sexta parte. B. Adicional por tempo de serviço. C. Gratificação de nível universitário. D. Adicionar pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso. E. Diferença de remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. F. Diferença gerada por enquadramento na forma da lei. G. Gratificação de Natal. Segundo,
Para o segurado, aposentado e ao pensionista, a base de contribuição será constituída na parcela dos proventos de aposentadoria ou da pensão por morte que exceder o teto de benefícios do regime geral de previdência social. Terceiro, o salário maternidade concedido na forma de legislação específica é considerado base de contribuição. Quarto, não integram a base de contribuição: A, diárias; B, horas extraordinárias; C, cota de salário família; D, cesta de alimentos ou vale alimentação; E, terço constitucional de férias; F, importância recebida a título de férias indenizadas, indenização ou conservação, pecúnia de licença-prêmio; G, parcela recebida a título de vale transporte na forma de legislação própria; H, gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora; I, vantagens temporárias em decorrência da atividade e ou local de trabalho. Parágrafo 1º. As vantagens pecuniárias previstas nas linhas D e E do inciso 1º deste artigo somente poderão ser incluídas na base de contribuição previdenciária se incorporadas ao patrimônio pessoal do servidor até 12 de novembro de 2019. Parágrafo 2º. Fica expressamente vedada a utilização de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à base de contribuição do cargo efetivo a partir de 13 de novembro de 2020. Artigo 113. A contribuição a cargo da Prefeitura, da Câmara Municipal, das autarquias e fundações públicas destinadas ao custeio normal da Previdência Social incidirá sobre a base de contribuição dos segurados em atividade, mediante a aplicação da alíquota de 18,14%. Artigo 115. A contribuição mensal dos segurados ativos para a manutenção do regime de previdência e de que trata esta lei corresponde à alíquota de 14%, incidente sobre o total da base de contribuição. Artigo 116. A alíquota de contribuição de que trata 115 desta lei será devida pelos aposentados e pensionistas e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que sugere o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral de previdência social, inclusive sobre a gratificação de Natal. Artigo 144. Quinto. A. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. B, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. C, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. D, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Artigo 2º. Até 31 de dezembro de 2021, a alíquota prevista nos artigos 115 e 116 da Lei Complementar nº 19, de 1º de novembro de 2006, com a redação alterada pelo artigo 1º desta lei, será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou de benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros. Primeiro, até R$ 3.000, redução de 3 pontos percentuais. Segundo, de R$ 3.000,01 até R$ 4.000, redução de 2 pontos percentuais. Terceiro, R$ 4.001 até R$ 5.000, com redução ou acréscimo. Quarto, R$ 5.000,01 até R$ 6.000, acréscimo de 1 percentual. Quinto, R$ 6.000,01 até R$ 7.500, acréscimo de 2 pontos percentuais. Sexto, R$ 7.500,01 até R$ 10.000, acréscimo de 2 pontos percentuais. Sétimo, acima de R$ 10.000, acréscimo de 4 pontos percentuais.
Parágrafo 1º. Alíquota reduzida ou majorada, nos termos no dispositivo no caput deste artigo, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 2º. Alíquota devida pelos aposentados e pensionistas, com a redução ou majoração decorrentes do dispositivo do caput deste artigo, incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que sugere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição dos alíquotas aplicáveis. Artigo 3º. Para efeitos do artigo 36, inciso 2º, da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, fica referendada no âmbito do RPPS do município da alteração promovida pelo artigo 1º daquela emenda no artigo 149 da Constituição Federal e a revogação prevista na linha A do inciso 1º do artigo 35 da mesma emenda. Artigo 4º. O artigo 76 da Lei Complementar número 20, de 10 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Municipais e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76. O salário maternidade será devido, independentemente da carência, à servidora efetiva gestante, nos termos da Lei número 1749, de 14 de janeiro de 2021. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o parágrafo 1º do artigo 113 e o parágrafo único do artigo 116, âmbitos da Lei Complementar número 19, de 1º de novembro de 2006. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor, primeiro, no primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data da sua publicação, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º dos artigos 115 e 116 da Lei Complementar número 19, de 1º de novembro de 2006, e ao disposto no artigo 2º desta lei. Segundo, a partir de 1º de janeiro de 2022, quanto à alteração do artigo 113 e a revogação do parágrafo 1º do artigo 113 da Lei Complementar número 19, de 1º de novembro de 2006, de que tratam, respectivamente, os artigos 1º e 5º desta lei. Terceiro, a partir da data da sua publicação, quanto às demais disposições. Salto de Pirapora, 27 de abril de 2021, Matheus Marum de Campos, prefeito de Salto de Pirapora. Parecer número 23 de 2021 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 8 de 2021. Parecer número 18 de 2021 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 8 de 2021. O projeto de lei complementar de número 008/2021 está em discussão. Bom dia, presidente. Eu peço o uso da palavra, por favor. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca. Bom dia, amigos vereadores e a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais. Eu quero pautar um pouquinho a respeito desse projeto de lei, que infelizmente aí para o servidor não é benefício algum, né? Pelo contrário, nós vamos ter que contribuir com uma alíquota maior aí. Hoje eu gostaria de estar aprovando aqui, né, um reajuste, um aumento, né, salarial, mas por conta da LC 173/2020, que foi aí sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que impede o município de conceder qualquer tipo de reajuste e aumento até o final de 2021. Em relação a essa alíquota, gente, só para o pessoal entender que não é uma coisa assim que o prefeito quer, que a fundação quer que tenha esse aumento da alíquota, né? Na verdade, ela vem aí para atender a LC 103/2019, que incumbiu todas as previdências municipais a se adequarem. Na verdade, isso daí já vem desde 2019, que eles vêm solicitando tal, né? Diferente da concessão de reajuste ou aumento salarial, essa situação do aumento da alíquota não foi congelada, né? E o que acontece é que se o executivo não fizer essa lei complementar, ele tem, aliás, um prazo muito curto, por isso que a gente está votando hoje aqui na reunião extraordinária, sessão extraordinária, porque se ele não adequar, ele vai ter o CRP bloqueado. O que é o CRP? É um certificado de regularidade previdenciária.
Tá, mas e aí, né? O que acontece? O que acontece é que se ele for bloqueado, a fundação não recebe o repasse do INSS, que é referente ao período aí, por exemplo, um exemplo, né? Eu contribuí durante 10 anos no serviço privado, e aí eu contribuí com o INSS, aí eu vim para o serviço público, vou começar a contribuir pela fundação. Esse período que eu estava contribuindo pelo INSS, ele vem para a fundação. Então, se esse SRP fica bloqueado, a fundação não recebe esse repasse. E não recebendo esse repasse, para poder pagar, né, os aposentados, ele tem que tirar do que está, como fala, está aplicado, do dinheiro que está aplicado, e aí acaba perdendo dinheiro, né? E fica complicado aí, compromete a situação financeira, a saúde financeira da fundação. E a outra questão que é também muito importante é que se esse RP fica bloqueado, a prefeitura fica impedida de receber verbos estaduais, federais, qualquer tipo de emenda, né? E nós sabemos aí que o Matheus, graças aí a um contato aí com alguns deputados, já tem algumas emendas para ser repassadas aqui para o município. Daí, se o RP ficar bloqueado, não recebe, tá? Esse desconto, na verdade, sim, foi feita uma reunião entre o sindicato, a fundação e o executivo, que, aliás, eu quero aqui parabenizar essa atitude do Matheus, que eu não lembro se foi o Homero, a Elcio que comentou no dia, que era um marco histórico, porque nunca aconteceu esse tipo de reunião, nunca teve essa abertura, né? Pelo contrário, eu que faço parte da fundação há 18 anos, eu nunca participei de nenhuma reunião com um gestor. Aliás, que a gestão passada foi muito complicada para a fundação, porque não tinha, era como se a fundação fosse inimiga do executivo, era bem complicado aí o relacionamento, e o Matheus, né, concedeu aí, estabeleceu essa harmonia. E o mais legal de tudo é que ele manteve o Homero, né? Para quem não sabe, o presidente da fundação, ele é escolhido pelo executivo, que eu espero que um dia mude essa situação, que ele seja escolhido junto com os conselheiros votados, né, pelos funcionários, pelos servidores públicos. Mas, enfim, manteve o Homero como uma pessoa extremamente idônea, extremamente comprometida, né? Que mantém a saúde financeira da nossa Previdência em dia, né? Então, é super louvável a mantê-lo como presidente, e não que ele seja insubstituível, né, mas no momento a gente precisa de alguém que seja realmente comprometido, porque não é simples. Então, esse desconto, nessa reunião, foi determinado, né, por a Elsen, representando o sindicato, e o Matheus, né, eles tentaram definir a melhor forma de não prejudicar tanto o servidor público, né, que não está tendo nenhum reajuste, mas vai ter um aumento do desconto. Então, eles determinaram aí que vai ser feito de uma forma progressiva, a partir de agora, só que tem 90 dias a partir da homologação da lei, ela tem 90 dias para começar o desconto. Então, eles vão colocar de forma progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais, até o final de 2021. A partir de 2021, vai ter que equiparar aí para 14%, né, a alíquota para todos, tá? Então, foi a melhor forma que eles encontraram, e mesmo assim, ainda corre o risco do Ministério da Previdência não acatar essa lei. E então foi feito de tudo, de todas as formas, né, foi procurar todas as formas aí para não prejudicar tanto o servidor público. E então é isso, gente. Bom dia para todos e obrigada. Senhores vereadores, o projeto de lei complementar de número 008/2021 continua em discussão. O projeto de lei complementar de número 008/2021 está em votação nominal em primeiro turno. Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. O projeto de lei complementar de número 008/2021 está aprovado em primeiro turno. O projeto de lei complementar de número 008/2021 está em discussão em segundo turno.
Fazer uso da palavra, Braga? Não, tô não. Não. O projeto de lei complementar de número 008/2021 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos Nidealco. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. O projeto de lei complementar de número 008/2021 está aprovado em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 5ª sessão extraordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Tenham um bom dia a todos. Bom